Então, em 1528, Lutero colocou assim, não é, no volume 3 das suas obras, na página 1376 e 1377, ele escreve assim, em 1528: eu condeno e rejeito como nada além de erro todas as doutrinas que exaltam nosso livre-arbítrio, sendo diretamente opostas à mediação e à graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê? Ele não diz, olha, as doutrinas do livre-arbítrio são algo que não faz você não ter uma visão muito boa do Evangelho. Tudo bem, não prejudica em nada. Não, ele está dizendo claramente, eu condeno e rejeito como sendo nada além de puro erro todas as doutrinas que exaltam o nosso livre-arbítrio, entre aspas. Não é? Ele bota entre aspas porque é óbvio que o homem tem aquilo que acabou sendo cunhado como livre agência, ou seja, o homem é escravo, mas é escravo na sua vontade. Ou seja, ele não é escravo porque alguém de fora obriga ele a fazer as coisas. É uma escravidão mais profunda. Não é? Então eu condeno e rejeito como nada além do erro todas as doutrinas que exaltam o nosso livre-arbítrio, sendo diretamente opostas à mediação e à graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, as obras de Lutero, volume 3, passa 1376 e 1377. Não é o que acontece hoje, não é? Alguém pode até dizer assim, olha, eu prego as doutrinas da graça, as verdades da salvação soberana, mas logo depois ele vai dizer, mas essas doutrinas não são essenciais. Isso é o Evangelho, queridos. Isso é dizer, o Evangelho é essencial. É isso que Lutero está dizendo. Você nunca ia ver Lutero numa conferência de pregadores, ele e Erasmo, porque ele achava que o que Erasmo estava ensinando, como a Bíblia afirma, não era o Evangelho. Portanto, Lutero não simplesmente ia defender uma doutrina como se fosse uma doutrina bíblica, como se fosse uma ideia, mas que pudesse se juntar numa reunião como a nossa, ou num congresso, com outra pessoa que diz exatamente o oposto do Evangelho, só para aquelas pessoas que estão sentadas ouvindo pensem, o que é isso? Um disse preto, outro branco, e está tudo bem? Então o que é verdade? Isso é dizer que não existe a verdade. Se eu digo que uma coisa é preta e a outra é branca, e está tudo igual, e é óbvio que todo mundo sabe que preto e branco estão em polos opostos, então essas pessoas não se importam com o que é a verdade. Eu vejo que o que um diz contradiz o que o outro diz. Como é que os dois podem dizer isso juntos e dizer que está tudo bem? Então, por livre-arbítrio, Lutero quer dizer autodeterminação decisiva em atos de fé e obediência na salvação. Em outro lugar, nesse mesmo volume, ele diz assim: esta é minha opinião absoluta. Quem afirma que o livre-arbítrio de um homem é capaz de fazer ou trabalhar qualquer coisa em casos espirituais, sejam eles muito pequenos ou mínimos, nega a Cristo. Sempre guardei isso em meus escritos, especialmente naqueles contra Erasmo. Você vê como Lutero é contundente? Você vê como Lutero defende a verdade? Ele não faz isso só para depois botar um asterisco e dizer, olha, apesar disso está tudo bem com Cristo. Não, esta é a minha opinião absoluta. Quem afirma que o livre-arbítrio de um homem é capaz de fazer ou trabalhar qualquer coisa em casos espirituais, na sua salvação, para iniciá-la ou para dar continuidade a ela, sejam eles muito pequenos ou mínimos, ele está dizendo o seguinte: mesmo que você diga que ele coopera com um pouquinho, enquanto Deus faz muito, nega a Cristo. Sempre guardei isso em meus escritos, especialmente naqueles contra Erasmo. Ele não quer dizer que a vontade do homem é inativa. Ele quer dizer que onde quer que seja ativa na fé e na obediência, Deus é que decisivamente está criando querer e efetuar segundo a sua boa vontade. Ele não está dizendo que o homem é salvo sem crer, é salvo sem desejar, é salvo sem amar, é salvo sem escolher. Ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo que a vontade do homem é inativa na salvação. O que ele está dizendo é que todo querer e todo efetuar é operado por Deus. Para Lutero, então, a questão da escravidão do homem ao pecado e sua incapacidade moral em acreditar em ser santo era uma questão raiz da reforma.
era o ponto central do protestantismo, porque era o ponto central na nossa salvação, a soberania da graça de Deus, que tudo fez para o louvor da glória da sua graça e para que nenhum homem se glorie, e que toda a glória fosse dada ao seu Filho, que com seu sangue comprou todas as coisas que diz respeito à vida, à piedade e todas as coisas espirituais. Então a liberdade de Deus e portanto a liberdade do Evangelho e portanto a salvação dos homens e a glória de Deus estavam em jogo. Lutero disse: se isso se é pregado outra coisa, a salvação dos homens está em jogo, porque você não pode salvar um homem. A liberdade do Evangelho está em jogo, a liberdade de Deus está em jogo, a glória de Deus está em jogo, tudo está em jogo. É por isso que ele disse, com aquela fome de Saturno: todas as minhas obras poderiam ser devoradas, menos a escravidão da vontade, porque senão nada substancial teria ficado. Portanto, Lutero amou a mensagem do seu livro A Escravidão da Vontade e atribuiu toda e tudo à liberdade, poder e graça de Deus, e para nós uma completa dependência de Deus para a salvação e para a nossa santidade completa. Então ele escreveu assim no volume 3 das suas obras, página 1374: é verdade, ele diz, que a doutrina do Evangelho leva toda e dá toda a glória, sabedoria e justiça dos homens, ou seja, leva dos homens ou tira dos homens. É verdade que a doutrina do Evangelho tira ou leva toda a glória, sabedoria e justiça dos homens e as atribui apenas ao Criador, que fez tudo do nada na nossa salvação. Ou seja, nós não levamos nada. Não há nada que aconteça na salvação que não seja tirado de nós e dado a glória a Deus, porque Ele fez tudo.